Round 1. Round 2. Round 3. Esse é mais pesado. Ganhou a batalha. Muito afiado! Não vale, porque essa aqui não é a caixa do 7600. A gente tem um certo problema com caixas aqui, né? Nunca tem caixa das coisas. Eu quero mostrar as caixas, eu tenho que ficar pegando caixa ilustrativa. Então, assim, usa a imaginação. Esse aqui é um 7600. Putz, mas daí eu vou investir num PC novo e aí eu vou comprar coisa da geração passada, aí fica complicado. Mas dura que também se eu for investir num PC novo e gastar tudo, aí se eu for gastar tudo no processador, placa-mãe, memória, aí fica meio complicado, eu não sei o que fazer, né? Mas aí, pô, tem mais performance. Mas isso aqui também, a performance não é ruim, cara. E aí como é que faz, né? Será que vai aguentar a minha placa de vídeo? Será que eu não vou ficar atrasado com a DDR5? Mas a DDR5 também tá caro. Ah, eu não sei o que fazer. Eu não consigo. Provavelmente essa situação que você pode ser pego aí na hora de fazer a escolha do seu setup. E aí, você vai montar com um Ryzen 5 7600 da nova geração, um processador aí também de 65 watts, TDP e tal, com DDR5, PCI Express 5.0, nova plataforma, ou de repente você vai num 5600, um processador aí da plataforma M4, mais antiga, mas com DDR4, que é mais barato, também tem uma boa performance, também com 65 watts de TDP, mas da geração anterior aí, sem muito caminho para upgrade. E aí, o que você faz? Vai de 7600 ou vai de 5600? Será que a diferença é tão grande assim a ponto de compensar você investir mais no 7600 do que no 5600? Vou tentar te ajudar nisso. Bom, novamente usa a sua imaginação, esse aqui é um 7600. Apesar da caixa ser de um 7600X, e a diferença para eles, bom, não é tão grande assim. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal, se você tiver em dúvida entre o 7600 e o 7600X, você pode dar uma conferida lá no vídeo, onde eu comparei os dois lado a lado. Mas hoje a comparação vai ser do 7600 e do 5600. Então são dois processadores sem o X no final, eu já expliquei o que é, a questão do XFR um pouco mais alto, né, ou seja, de um boost de fábrica mais elevado dos processadores, e também de um TDP mais baixo. Então o processador sem o X ou com o X não quer dizer que ele é bloqueado ou desbloqueado. Quer dizer que o processador com X tem um XFR mais alto, ou seja, ele tem um boost um pouco mais elevado e também tem um TDP mais alto. Nesse caso aqui nós temos dois processadores com TDP de 65 watts, dois processadores de 6 cores e 12 threads, mas nós temos importantes diferenças em relação à arquitetura. Nós temos um processador Zen 3 e um processador Zen 4, onde a gente tem uma diferença de litografia. Nós temos dos 7 nanômetros para os 5 nanômetros. E a gente também tem diferenças importantes nos clocks. A gente sai aqui, por exemplo, do clock base de 3.5 para 3.8, ou seja, subiu aí 300 MHz, não é muito, no 7600, mas o boost saiu dos 4.4 na geração anterior para 5.1 GHz. Se você me pergunta, é muito? Sim, é muito. A gente tem um aumento aí no cache, também não é tão grande, mas a gente também tem um aumento do cache aqui, saindo dos 3 MB para os 6 MB no cache L2 e o cache L3 continua igual. E em relação ao MSRP, aqui nós temos um processador que foi lançado aí com preço sugerido de $199 contra um preço de $229 no 7600. Então tivemos algumas diferenças importantes, ainda são processadores de 6 cores e 12 threads, ainda são processadores de 65 watts TDP, mas não é exatamente aí que mora a diferença tão grande. É claro que tem a diferença do preço, que essa no momento está muito grande, mas você pode deixar inclusive aí nos comentários, ainda está muito grande a diferença de preço do 7600 para o 5600 a ponto de compensar uma geração ou outra? Deixa aí. Bom, a gente tem aqui uma plataforma M5, onde somente o Ryzen 5 7600 é compatível, os processadores Ryzen 5000 não são compatíveis com a plataforma, com a M5, e aqui nós temos o M4, que também não é compatível. Então não dá para você colocar os processadores em nenhuma das duas plataformas. Não dá para você pegar uma placa-mãe mais antiga e fazer um upgrade para um 7600. Assim como não dá para você pegar um processador 7600 e colocar numa plataforma mais antiga. Elas não são intercompatíveis, se é que existe essa palavra, eu acabei de inventar. O fato é, nós temos aqui o 5600
7600, que é da plataforma M4, uma plataforma que já está há muito tempo no mercado, que você consegue instalar em placas-mãe até mais antigas, né? Não precisa ser uma X570, não precisa ser uma B550, pode até ser uma B450, uma X370, de gerações anteriores você ainda vai ter a compatibilidade. Nessa plataforma nós temos aqui o PCI Express 4.0 nas placas-mãe mais recentes, mais topo de linha, como X570, por exemplo, ou B550, e nós temos também o suporte à memória DDR4. Então nós temos isso como um ponto positivo, ou seja, é compatível com várias placas-mãe, e temos a memória RAM que é mais barata. Por outro lado, a única chance de upgrade que a gente tem para ter o máximo de performance, por exemplo, em games, é o 5800X 3D. Depois disso não vai ter nenhum outro processador. Se você precisar para produtividade, você ainda tem o 5950X, que é um excelente processador, mas acaba por aí. A vida do AM4 já acabou. Ele não vai ter mais atualizações. Já o socket M5 começou a vida só agora, e o 7600 é a primeira geração de processador a ser lançado nessa plataforma, o que significa que você tem um caminho para upgrade, ou seja, ao decorrer dos próximos anos você vai poder ir trocando de processador, ou se você não quiser ficar trocando, no fim da vida da plataforma você ainda pode ficar com ela e pegar a última geração que for lançada. E você tem ali DDR5, já está preparado para a nova geração, ainda que você decida mudar de plataforma, ainda que você decida mudar de processador, você ainda vai estar na memória DDR5. Esse é outro ponto importante, memória DDR5 na plataforma M5, memória DDR4 na plataforma M4, não dá para fazer também essa mistura toda. Mas se esses processadores são tão parecidos assim, 6 cores, 12 threads, 65 watts de TDP, será que vale a diferença de preço? Será que tem tanta performance assim, mudando de um 5600 para um 7600? Será que compensa eu fazer upgrade na plataforma que eu tô agora, com 5600, para o 7600? Será que compensa montar uma mais antiga? É o que a gente vai descobrir com alguns testes. Eu testei aqui na nossa plataforma a M5 com uma B650E Aorus Extreme, que é uma placa-mãe com chipset intermediário, mas que traz praticamente tudo que você pode precisar. E se você quiser mais lanes PCI, mais portas USB, você pode ir para X670. Mas a B650 vai atender perfeitamente, principalmente para um Ryzen 5. A gente não está falando de um Ryzen 9. Para as memórias, eu escolhi memórias Kingston Fury Renegade 6.000 megatransfers por segundo. Para a plataforma M4, nós utilizamos uma placa-mãe X570 Aorus Master e memórias Kingston Fury Renegade 3.600 megatransfers por segundo DDR4. Então são 32 GB nas duas plataformas, mas aqui nós temos 4 módulos. Para o armazenamento, eu utilizei o mesmo para as duas plataformas, é um Kingston Fury Renegade PCI Express 4.0 e a fonte também é a mesma, é uma fonte V850 Gold V2 da Cooler Master. Para refrigeração nós utilizamos um Aorus X360 Water Force na plataforma M5, que é um water cooler de 360mm, e na plataforma M4 nós utilizamos um ML240L V2 da Cooler Masters. A placa de vídeo foi uma RTX 4090 Founders Edition, e eu não espero que você combine uma 4090 com esses processadores, mas como aqui o intuito é mostrar qual é o máximo de performance que esses processadores podem extrair, a gente utiliza a melhor placa de vídeo disponível na resolução Full HD. O sistema operacional utilizado foi o Windows 11 e nós fizemos os testes todos com o Resizable Bar ativado. Então vamos dar uma olhada na performance dos dois processadores em games e em aplicações profissionais para ver como é que vai ser, e consumo e temperatura também, começando por aplicações profissionais com o Blender. No Blender, o Ryzen 5 7600 terminou a tarefa em 2 minutos e 47 contra 3 minutos e 52 do Ryzen 5 5600, o que significa que se você quer ganhar um tempo a mais aí, talvez o 7600 seja uma alternativa mais interessante. Testei também aqui no Cinebench, e no single o 7600 fez 720 pontos contra 571 do 5600. E no multi ele fez 5.572 contra 4.189 também do 5600, ou seja, uma diferença bem grande. Lembrando que o Cinebench é o pior cenário possível, né? Então se ele consegue ir bem aqui, provavelmente ele vai conseguir extrair em aplicações que têm um comportamento parecido, ou seja, que utilizem bem o multi-thread ou que utilizem bem o single thread, você vai ter uma performance ou uma diferença percentual bem parecida com o que você viu aqui e também no Blender. Mas partindo para o que interessa, partir para os jogos. Aqui no CSGO, em 720p, o 7600 fez 915 de média com 254 de mínima, contra 688 de média e 200 de mínima do Ryzen 5 7600. Não leva muito em consideração os números, leva em consideração mais a diferença percentual de performance entre eles, então que deu esse número aí, e você vai conseguir perceber mais ou menos qual que vai ser a diferença na situação que você for utilizar o processador. Mas é uma diferença bem grande, um salto bem impressionante saindo de um Ryzen 5000 para um Ryzen 7000. Partindo para Control, aqui a diferença é praticamente inexistente. A gente sai um pouquinho da margem de erro aqui no 7600, passando o 5600 com média de 235 contra 231 e nas mínimas empate técnico. Isso porque no Control a gente tem uma limitação, mesmo utilizando a 4090, a gente não consegue passar do teto ali dos 235, 240 FPS, dependendo do comportamento ali do jogo, da engine e do processador, da placa de vídeo. Então essa combinação ela vai acontecer em alguns casos, inclusive eu vou voltar a falar sobre isso lá no final, sobre
sobre a GPU que você está utilizando ou o jogo que você está pensando em fazer a combinação para montar o setup. Cyberpunk 2077, o 7600 fez 169 de média e 111 de mínima contra 136 de média e 91 de mínima dos 5600. No Dirt 5, o 7600 fez 248 de média, 192 de mínima contra 230 de média e 179 de mínima dos 5600. Em Far Cry 6, a média foi de 131 no 7600 e mínima de 86. O 5600 fez média de 108 e mínima de 72. Uma diferença bem grande. O que a gente tem visto é a evolução dos Ryzen 7000 em relação aos 5000. Em alguns jogos como Far Cry a gente vê uma diferença bem grande de performance. Em GTA V a gente chega perto do limite da engine no 7600, que faz média de 177 e mínima de 133. Nas médias o 5600 não fica muito longe, fazendo média de 169, mas nas mínimas a gente vê uma diferença bem grande. Então 23 FPS de diferença com o 5600 fazendo 110 de mínima. Pode ser uma estabilidade maior, já que você não tem uma oscilação tão grande entre as mínimas e as médias. Claro que esse é um cenário um pouco exagerado, porque o GTA já está no limite da engine aqui, mas em FPS mais baixo você também vai encontrar uma estabilidade maior. Em God of War, o Ryzen 5 7600 dispara na frente com 225 de média e 158 de mínima. O 5600 faz 180 de média e 128 de mínima. Ainda uma taxa de FPS muito grande no 5600, mas a diferença de performance percentual para o 7600 é bem grande. Em Red Dead Redemption 2, o 7600 fez média de 152 e mínima de 114 contra 124 de média e 91 de mínima dos 5600. Novamente um FPS bem alto, mas uma diferença muito grande nas médias e nas mínimas. Em Spider-Man Remastered, o 7600 foi capaz de bater uma média de 138 e mínima de 106, contra uma média de 110 e mínima de 84. Eu acho que eu não preciso repetir porque é a mesma coisa dos outros jogos. Mas caso precise, ainda que seja um FPS muito alto no 5600, é uma diferença percentual considerável em relação ao 7600. Em The Division 2, nós temos uma média de 289 contra 236 do 5600 e mínima de 187 contra 146. Em Watch Dogs Legion, o 7600 fez 140 de média contra 114 do 5600 e mínima de 104 contra 86. Agora rodando num jogo com API Vulkan, nós temos aqui o 7600 fazendo média de 394 e mínima de 274, contra uma média de 309 e mínima de 220 dos 5600. Na média total dos 12 jogos que nós testamos aqui, o 7600 fez média de 267 e mínima de 154, o 5600 fez média de 220 e mínima de 128. Então, vou repetir mais uma vez, caso não tenha ficado claro. A média de performance do 5600 é realmente muito boa, uma taxa de FPS bem elevada, mesmo nos jogos mais recentes, bem acima do que a gente precisa, principalmente em games AAA, ou seja, um processador mais do que capaz, mesmo com uma 4090. É claro que a 4090 dá margem para o 7600 brilhar, e ele aparece ali numa diferença. A diferença média ficou ali na casa dos 21%, onde o 7600 conseguiu mais performance do que o 5600. Então, a gente tem essa diferença na média e nas mínimas, uma diferença considerável, uma baita evolução de uma geração para outra, dentro do que a gente já esperava, né, na evolução de arquiteturas, na evolução de litografia e tudo mais, e tudo isso com um consumo mais baixo do que, por exemplo, o 7600X. Claro que ele ainda continua mais alto do que no 5600, nada vem de graça nessa vida. Então vamos dar uma olhada aí como que foi o consumo e temperatura. Considerando o consumo total do sistema, não é só do CPU, em Cyberpunk 2077, por exemplo, onde a gente tem a GPU trabalhando muito pesado, o consumo total do sistema com o 5600 foi de 370 watts e do 7600 de 415 watts. No Blender, que é uma aplicação profissional onde o CPU é mais utilizado e a GPU praticamente não é usada, a gente tem ali um consumo total do sistema de 150 watts no 5600 e 180 watts no 7600. Considerando a diferença de performance que a gente tem, ficou bem eficiente, principalmente para aplicações profissionais. Em relação à temperatura, mesmo utilizando o water cooler de 240, o 5600 teve um pico ali de 52 graus contra 60 graus do 7600. No Blender, o pico do 5600 foi de 54 graus e do 7600 de 66 graus. Então, para esse caso especificamente, tem algumas observações importantes. A temperatura máxima de operação do 7600 é maior do que do 5600 e na nova filosofia aí da arquitetura da AMD, os processadores eles chegam a limites de temperatura, ou seja, o 7600 pode em algum momento sim atingir a temperatura máxima, mas ele vai se manter nessa temperatura e o que vai oscilar são os clocks, tá? Então não se assuste se de repente você pegar um processador da nova geração e ele bater nesse limite de temperatura. É mais difícil no 7600 porque ele tem um TDP mais baixo, ou seja, uma dissipação térmica menor, mas caso aconteça, se você estiver utilizando o Cooler Box, saiba que é porque ele está tentando extrair o máximo de performance e é perfeitamente normal. Já no 5600, ele pode acontecer, mas vai rolar um thermal throttling um pouco mais severo, talvez, dependendo
dependendo de quando você atinge essa temperatura. Os dois trazem cooler box, os dois dá para usar com cooler box, mas tenha em mente que dependendo de onde você tá, se a temperatura for muito elevada, se você tiver um airflow ruim no seu case, pode ser que eles cheguem a temperaturas bem elevadas. Desde que não ocorra o thermal throttling, desde que ele não drope ali, não derrube, né, o desempenho de forma muito abrupta, muito brusca, ou seja, jogar o clock muito lá embaixo, você deve estar bem, né? Apesar da temperatura estar alta, isso não significa que tem nenhum risco para o seu hardware. Mas e no fim da história, Robson, qual que compensa? Investir mais numa plataforma mais nova ou investir menos numa plataforma mais antiga? O grande problema é, sim, nós temos aqui uma plataforma bem interessante com o M5 justamente por conta da longevidade, só que você vai ter que investir bastante dinheiro para isso. E eu não tô falando só da diferença de preço dos processadores, o 5600 hoje se encontra muito barato, eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas ele provavelmente ainda tá bem mais barato do que o 7600. O 7600 precisa ter uma queda de preço bem incisiva da AMD para conseguir competir de fato com o 5600. O problema é que essa não é a intenção da AMD, a AMD não quer que você escolha entre o 5600 e o 7600. Mas se você estiver pensando em fazer um upgrade, saiba que o ganho de performance vai ser na casa dos 20%, mas a diferença de preço pode ser de mais de 70%. Ou seja, será que você realmente precisa desse upgrade? E para você precisar desse upgrade, provavelmente você vai estar pensando numa aplicação profissional, onde você vai ganhar dinheiro com isso, ou de repente você mudou para uma GPU muito poderosa que o 5600 já não consegue empurrar o máximo de performance, o que é bem raro, já que as placas, por exemplo, das gerações anteriores conseguem ser empurradas pelo 5600 com tranquilidade. Claro que se você está montando a plataforma do zero, o 7600 acaba sendo uma alternativa interessante. Claro, ele custa mais caro, as memórias DDR5 custam mais caro, mas você vai ter uma plataforma que vai ter uma longevidade. O mesmo que aconteceu, por exemplo, com quem comprou um 3600 ou um Ryzen 5 2600, vai acontecer com quem comprar um 7600. Já lá na frente, você ainda vai poder fazer um upgrade sem precisar trocar de plataforma. E vai ter acesso às novas tecnologias que no futuro podem fazer diferença. No momento, você não consegue ver muita vantagem do PCI Express 4.0 para o 5.0, mas lá na frente pode ser que a gente chegue nesse limite. No momento, se você está querendo economizar, montar uma plataforma aí para jogos, não vai colocar uma placa de vídeo extremamente poderosa como a 4090, o 5600 parece uma opção perfeita. Ah, mas e o upgrade? Bom, você ainda pode fazer upgrade para um 5800X 3D, ganhar uma boa performance, inclusive tem comparativos aqui no canal, e você ainda vai ter uma plataforma muito capaz. Se você está pensando em extrair um pouco mais de performance, está pensando em upgrade de GPUs ou de repente para produtividade, o 7600 é uma alternativa mais interessante. Ele tem a questão da longevidade da plataforma, que eu já enjoei de falar para vocês já cansaram de ouvir, mas ele também tem um TDP mais baixo que, por exemplo, o 7600X, e parece uma opção bem interessante para quem não está querendo quebrar todo o seu orçamento. Você ainda pode combinar ele com uma placa-mãe de entrada da nova geração e pode combinar com as memórias DDR5 e já está preparado para de repente um upgrade futuro. A pergunta que eu faço é: qual foi a plataforma que você escolheu e qual foi o motivo? Pegou o 7600 ou o 5600, sabendo de tudo que você sabe agora? E na contagem de likes e inscrições, vocês estão perdendo, então deixa o like, se inscreve no canal para você não perder nenhuma atualização, clica no sininho também, senão você não vai receber notificação do YouTube, e aproveita, deixa o comentário aí, diz qual é o comparativo que você gostaria de ver ou quais são os jogos que eu gostaria de ver rodando nesses processadores.